Salve meu seguifelas, beleza? Aqui é o Samuka trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma das histórias mais emblemáticas do Homem-Aranha na década de 90. Que é claro, a década de 90 foi aquela década onde o Todd McFarlane estava trabalhando na Marvel e fazendo aqueles seus desenhos maravilhosos que todo mundo ama. Isso mesmo, Todd McFarlane, aquele mesmo que tem a McFarlane Toys e que também foi o criador de Spawn, o qual eu pretendo trazer mais pra frente. Os anos 90, uma grande reviravolta lá pros quadrinhos, onde as histórias eram mais cruas, com bastante violência e duplas improváveis que foram formadas durante essa década. É claro que muitas histórias tratavam assuntos meio que sérios nessa época, não nessa época, mas entre a década de 80 e 90. E uma delas foi a tal do Homem-Aranha Percepções, que uniu dois heróis dos quadrinhos da Marvel, que um deles é o nosso querido Cabeça de Teia Homem-Aranha, e o outro, o Carcaju, dos X-Men, ou nosso querido Wolverine, ou também como é conhecido da série animada do Homem-Aranha, o Lobão. E a história que eu vou trazer hoje é Homem-Aranha Percepções, com a grande arte do Todd McFarlane, e que traz um assunto muito sério na história dele, que é abordar sobre as tais da fake news. Isso já vem gerando há mais de 30 anos, mas vamos ver como ela se sucede. Bem, nossa história começa numa floresta da colônia britânica do Canadá, onde tudo parecia tranquilo, uma noite bem calma, porém uma mosca pousa em uma espécie de cova rasa, onde também aparece uma figura misteriosa de cor prateada com os olhos vermelhos que nota bastante movimentação das moscas. Ao mesmo tempo em que temos a narração de uma repórter que estava indo até essa Colômbia Britânica na pequena cidadezinha de Hope, no Canadá, cobrir sobre a briga entre lenhadores e o pessoal do direito ambiental, devido às árvores milenares. A criatura prateada então cava aquela cova rasa e retira o corpo de uma criança, que segura em seus braços e leva até a estrada. Nesse meio caminho, um carro vem a toda velocidade e bate com a criatura. Quem estava no carro era a repórter Annie Brooks, que era a mesma que estava fazendo narração sobre o que ela iria cobrir, porém, quando ela se depara com o corpo da criança e o monstro que havia deixado, ela então rapidamente decide parar tudo sobre o que ela iria fazer e começar uma nova história, digamos assim, sobre o que ela havia encontrado e o que a criatura havia deixado no meio do seu carro, que agora estava em destroço por conta da batida. Então, dia após dia, notícias iam sendo espalhadas que uma criatura, também como ela resolveu chamar de Pé Grande, havia matado uma criança e deixado no meio da pista. E as pessoas da pequena cidadezinha Hope, no Canadá, ficaram alvoroçadas, querendo caçar essa até então criatura que havia matado essa criança. A polícia resolveu investigar, a polícia montada, porém muitos civis e caçadores foram à floresta para poder tentar eliminar a criatura que havia dado fim à vida da criança. Porém, isso só causou ainda mais confusão e foi também perca de diversos animais inocentes que não tinham nada a ver com o ocorrido. Na cidade de Nova York, nosso querido e amado herói Cabeça de Teia, o Homem-Aranha, estava voltando para casa depois de
lidar com alguns bandidos e fazer a sua vigilância padrão na cidade. Até que ele recebe o telefonema do seu chefe, o J. Jonah Jameson, para fazer uma cobertura sobre um tal de pé grande que havia dado por fim de uma criança no Canadá. E ele pede pro nosso querido Peter Parker ir cobrir essa história junto com o repórter que eles tinham no Clarim Diário. Peter então viaja até o Canadá, porém por conta de diversos jornais quererem cobrir o caso, eles tiveram que parar em uma cidadezinha que era vizinha dessa que aconteceu o incidente com a criança. E nesse mesmo tempo, na floresta da colônia britânica, a nossa querida criatura de pelagem prateada estava delicioso um banquete de cervo. Quando ele ouve um barulho diferente, e diversos cães e pessoas estavam à procura de uma outra criança que havia desaparecido. Porém, a polícia ela encontra o corpo dessa criança que havia desaparecido. Ela estava meio que mutilado. Os cachorros são soltos e as pessoas ficam alvoroçadas, continuam a caça e eliminando os animais à torto e à direito. Mais um assassinato aconteceu. E mais uma vez, essa tal criatura, ou como é descrita pelos jornais, o Pé Grande havia feito mais uma vítima. Já havia cerca de uma semana que esses acontecimentos haviam ocorrido, não haviam achado o suspeito e continuavam botando a culpa nesse tal de Sasquatch ou Pé Grande, como era nomeado pelos jornais. E nisso, muitos animais inocentes acabavam perdendo suas vidas devido aos caçadores, porém uma outra pessoa estava de olho nesses caçadores e também queria saber quem que era o responsável por tudo aquilo. E essa pessoa que estava nas florestas fazendo sua patrulha era o nosso querido e velho amigo Wolverine, que dá até um sermão num dos caçadores. E olha que é incrível ver o Wolverine dando sermão, o cara mais carrancudo dos quadrinhos, mais poucas palavras e mais ação, dá sermão num caçador por estar acabando com a vida animal. Ele vai lá, dá um baita de um sermão e ainda deixa um recado riscado no carro do cara. E é engraçado que ele fala, nunca vi um gordo correr como esse gordo correu. Nossa, é incrível. E ele fica preocupado com tudo aquilo. No dia seguinte, tomando café com o repórter do Clarim Diário, eles são surpreendidos por uma garrafa que acaba voando pela janela do restaurante onde eles estavam. E Peter vai verificar o que acontece, o que seria aquela multidão. Então um senhor explica para ele que eram os ativistas do Greenpeace com os caçadores que estavam tendo uma discussão calorosa. E o senhor explica para Peter que quem estava matando as crianças era uma criatura mítica indígena chamada de Wendigo, que estava causando todo aquele alvoroço e que possivelmente era o responsável pelas mortes. Mais tarde, Peter então, como Homem-Aranha, vai até a delegacia vasculhar para ver se conseguir alguma informação sobre o Wendigo, Pé Grande ou qualquer coisa que fosse a criatura. Até que depois de esperar muito tempo observando na janela da polícia montada, ele vê uma discussão entre o chefe da polícia e uma repórter que queria informações sobre o criatura, porque não haviam feito toda a papelada devido à morte das duas crianças que foram encontradas. Então ela sai da sala do policial muito brava.
Peter então resolve que esse seria a deixa de como o simples fotógrafo Peter Parker conseguir algumas informações do que aquela repórter Anna Brooks tinha a respeito desse caso. Então ele esbarra com ela, começa a conversar e ele fala um pouco sobre a vida dele, que ele era fotógrafo de Nova York, explica que aquele caso estava mexendo muito com ele, se a repórter acreditava na criatura Wendigo, que era uma criatura mítica indígena daquelas terras. E aí conversa vai, conversa vem, e ela falou que qualquer coisa manteria atualizado sobre as próximas notícias. Também um pouco longe dali, o Wolverine ele também estava procurando quem era o responsável daquelas mortes, porque ele tinha certeza que não era esse tal pé grande, o Wendigo, que o pessoal tava falando. Então ele volta lá, a primeira cena onde a primeira criança foi encontrada. Ele fareja os rastros, sente, além do cheiro do Wendigo, ele sente um outro cheiro que é de um homem. E ele vai rastrear esse cheiro até ir para o outro local onde a outra criança foi encontrada também, que tinha esse mesmo cheiro desse mesmo homem. Um grupo de caçadores, ou melhor, um grupo de caçadores junto com o batedor, que o policial que havia conversado com a repórter havia pedido para chamar para liderar nas buscas do pé grande, conseguiu rastrear o Wendigo, que estava adormecido. Então o pessoal atira contra a criatura, acordando ela e deixando-a bastante furiosa. Wolverine ouve o grito da criatura e dos homens e sai em sua direção. E o que será que aconteceria depois? Bem galera, terminei essa parte 1 aqui. Eu vou separar esse vídeo em duas partes, já como o meu celular ele não tá aguentando muito bem os vídeos que eu tô fazendo. Mas aí a gente termina numa parte 2, beleza? Desculpa mesmo também eu ter demorado para trazer vídeo aqui, é porque eu tava tentando fazer pelo computador, mas aí meu computador tava travando muito, eu tive que reinstalar umas coisas nele, tive que comprar uma placa SSD. Agora ele tá mais rápido, tá mais bacana, mas eu vou mais pra frente vou usar ele, mas para alguns outros vídeos eu também vou estar usando o celular, beleza? Agradeço de montão vocês terem visto até aqui. Caso não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, com o pessoal para estar conhecendo meu trabalho, meus vídeos. Vejo vocês no próximo e até!